Louco, já tivemos uma pergunta já. Ah, agora Tá sim. bom. Aí. Quando o Fernando testa o áudio dele, eu vou responder a pergunta, porque não tem muito a ver com o tema de hoje. A pergunta foi: quem é de Java consegue migrar? Quem é Java consegue migrar para a área? Pergunta do Arthur. Sim, cara, Java parece muito com Apex, que é uma das linguagens que a gente mais usa, além de também ser orientado a objeto. Então, parece bastante. Acho que é bem fácil a curva de aprendizagem vai ser bem pequena. Se você quer ingressar no mundo aí, acho que aqui vai ser um pouco suspeito todo mundo, mas entra Fala. nessa, cara, você não vai se arrepender não. Bom, vamos Difícil. lá. Pelo menos eu não conheço ninguém que se arrependeu. Também não. Se você conhecer alguém, me apresenta. Esse eu quero conhecer de perto. Isso aí. Bom, vamos lá. Vamos Sem mais nessa. delongas. Segunda-feira, live número 146. 146 lives. E hoje a gente trouxe o tema: o que é SOQL? SOSL. SOSL, desculpa. Obrigado por corrigir. O que é SOSL? Na verdade, eu fiz um merge aqui de uma sugestão do próprio Alex, que entrou aí agora há pouco. Ele tinha sugerido o tema da gente falar sobre SOQL versus SOSL. A gente vai fazer meio que um mix, mas a ideia aqui é focar bem no que é o SOSL. A gente utiliza hoje o SOSL no core de alguns dos nossos componentes, então a gente vai tentar também trazer um overview de como a gente utiliza, mas sem mais delongas, bora lá. O que é, Arthur, o SOSL? Cara, o SOSL ele é um tipo de query que a gente faz para pesquisar nos objetos, no geral, dentro da nossa org. Então, ele é um pouco. O que dá para dizer, já dizer um pouquinho da diferença, é que no SOQL a gente vai meio que direcionar a busca para um objeto, um registro. No SOSL, ele pesquisa campos, ele pesquisa dentro de um objeto, do mundo objeto, e consegue trazer buscas mais amplas, digamos assim, Mais genéricas, né? mais genéricas, exatamente. Inclusive, vou até fazer um gancho para o próximo tópico, que é quando usar. O quando usar é claro que ele deixa bem claro, a documentação deixa bem clara que quando você não sabe qual objeto de fato você quer pesquisar ou em qual campo está a informação que você está querendo buscar, a melhor forma é você fazer um SOSL. Porque você pesquisa no objeto inteiro, em todos os registros, e consegue chegar num set de dados muito mais rapidamente. Sim, Muito mais fácil do que você imagina se você tenta fazer uma query SOQL fazendo com dinâmico. Você vai pegar o objeto, pegar todos os campos que são queryable, fazer um loop e botar um sim, monte de OR. Campo in, like this, or like this. Você fica louco tentando montar sim, uma query string. E o SOSL faz isso muito rapidamente, de forma muito prática, onde você fala, olha, a expressão dela já é um pouco diferente. E a forma quando você monta a expressão, hoje no SOQL, desculpa, ele já segue o padrão ANSI. Então, para quem já vem de Java, para quem já vem de Oracle, para quem já mexeu com qualquer linguagem SQL, de banco de dados orientada a banco de dados, orientado a objetos, e para quem já mexeu com qualquer linguagem de banco, MySQL, SQL, Firebird, qualquer uma dessas linguagens, o SOSL é bem parecido. O SOQL, desculpa. SQL. É. E o SOSL a gripe, pessoal. Tomei um remédio para gripe e Boa. derrubou aqui. E o SOSL, ele tem uma sintaxe diferente. Então, por mais que algumas coisas, algumas nuances da sintaxe seja parecida, ela tem as suas particularidades. Então, por exemplo, ela Sim, não começa com select. Já começa por aí. Só aí você já certo. quebra totalmente como você faz uma busca dentro dela. Né? Você começa pela Sim, palavra reservada find em vez do select. Você já está falando exatamente. procura para mim, não está falando seleciona para mim. Né? Então procura por um termo. Então esse Um termo, texto, se qualquer você estiver coisa. usando via código, né, que a gente chama de SOSL puro, você tem que colocar dentro de uma chave e a expressão que você quer.
E dentro dessa expressão você pode usar alguns coringas, você pode usar asterisco para dizer como se fosse o like que a gente tem dentro de uma query normal, SQL. Uhum. E você não tem from, você fala quais campos, em quais fields ele vai procurar Quais e em objetos quais você consegue objetos dizer? ele vai procurar. Você precisa especificar, opcional, se você não quiser especificar o objeto, você vai falar assim, cara, varre a org e me E traz tudo aí, que tem por XPTO. Ele vai varrer a org e vai achar. é Então, até bom para fazer um gancho com o próximo tópico também, né? sim. Então ele vai querer, ele vai simular o que a gente tem na busca hoje, lá em cima no topo, quando você digita um termo na busca. É óbvio que eu acho que aquela busca é muito mais otimizada. Tá? Ela é muito mais performática do que o próprio SOCL se promete a ser. Sim. Mas é como o Arthur falou, o gancho para o próximo tópico, performance. Como que eu aumento a performance do meu SOCL, desculpa, sendo mais restritivo, Específico. né? Sendo mais específico. Porque se eu não especifico os objetos, ele vai pegar todos os objetos e botar no meu funil. Se eu não falo quais são os campos, ele vai pegar todos os campos e botar no seu funil. Então, uma vez que você coloca no funil ele mais específico, olha, pesquisa somente nesse objeto, pesquisa somente nesses campos, você tende a ter um resultado muito mais rápido, muito mais assertivo, né? Sim. E não esbarrar em algumas limitações. É. Uma das limitações que ele tem, por exemplo, ele só consegue pesquisar em 2.000 registros por vez. Ou seja, É. ele Mas só vai te trazer 2.000 registros. ele Se não vai, ele for vai pesquisar. trazer. Exatamente, Desculpa. mas aí entra como o Fernando falou. Quando ele coloca no funil esses objetos, todos os objetos, cada objeto vai ter um limite de buscas de 2.000. Então vai ser 2.000 para todo mundo. O problema disso imagina que você tem um objeto que tem 3.000 registros, que seja conta. Vamos colocar aqui um exemplo. Ele vai varrer as 3.000 contas e vamos supor que ele não achou. Ele teve que varrer as 3.000 contas, depois ele vai varrer um outro objeto que tem 3.000 registros. Na verdade, não, ele não vai varrer as 3.000, né? Ele vai varrer 2.000 e vai exceder o limite. Então, ele vai ter que varrer sempre todos os registros de todos os objetos que você tem nesse funil para poder ir descendo. E aí que entra muito da performance, porque ele vai demorar muito para trazer o que você está procurando. Vamos colocar que a gente está buscando um texto ABC. Então, quantos ABCs tem dentro da nossa org? Sei lá, vários ABCs. Então, ele vai trazer um por um, batendo objeto por objeto, até ele chegar no funil final. O que a gente faz para restringir para melhorar a performance, é justamente restringir o máximo de objetos que ele tem que buscar. No nosso caso, a gente tem exemplo que a gente consegue restringir e tem exemplo que a gente não consegue restringir, porque a gente usa o SOSL de forma dinâmica que ele pode buscar qualquer objeto dentro de qualquer coisa que exista. Então, acaba que a busca ela acaba demorando muito no começo das digitações. Por exemplo, a gente digita um A, depois sei lá, Q, depois um C, e aí ele começa a restringir a ponto que ele começa a performar e trazer as buscas. Mas no começo ele teria que demorar muito para trazer o texto que você está procurando, né? Uma outra questão de limitação que ele tem é a questão de quantidade de caracteres. Ou seja, você precisa ter pelo menos 2 caracteres para poder fazer a busca. Se você tentar pesquisar com um caractere, você vai tomar um erro. Ele te dá exatamente uma exception que você não consegue fazer uma pesquisa com apenas um caractere. Parece óbvio, né? Mas por quê? Porque para ele conseguir ser performático, você tem que dar insumos para ele conseguir pesquisar com qualidade. E com apenas um Exatamente. caractere, qual a chance dele conseguir eliminar algum registro? Né? Se você colocar, por exemplo, o caractere A, quantos registros ele vai conseguir eliminar? Praticamente todos os registros vão ter um caractere A. Sim. Então, ele pede para você ter pelo menos 2, mas eu recomendaria que 4, 5, para você ter algo realmente performático. É. Como o Arthur está falando, quando você faz uma busca incremental, que é o nosso caso,
seja, o usuário vai digitando e ele já vai pesquisando e vai trazendo os novos resultados, a gente percebe que quanto maior o número de registros, de caracteres que a gente está colocando, melhor é a qualidade dos registros. Tá? Esse é um ponto. Uma outra limitação que ele tem, e essa é a mais chata de todas, porque dependendo do que o cenário que você está construindo dinamicamente, no nosso caso, é um cenário bem específico. Às vezes a pessoa quer pesquisar por valor monetário, às vezes ela quer pesquisar por um ID, por um campo numérico. Isso não funciona dentro da sua série. Por quê? Porque ele só funciona com text area, com long text, com external object, ou seja, ele é baseado em texto. Tá? Em e-mail, telefone. Sim. Se você coloca um campo numérico, ele não vai conseguir fazer a busca para você propriamente dito. Sim. E para você explicar isso para o usuário final, que de repente está tentando buscar eu quero trazer todas as contas cujo valor seja de contas a pagar seja de $11. Ele não vai trazer. Sim. Ele não tem essa inteligência para conseguir fazer essa pesquisa. Existe um workaround aí, a gente consegue usar, por exemplo, o amount, mas para isso a gente tem que usar o convert amount, que é dentro do SQL, e aí a gente conseguiria trazer os campos de amount, mas para isso a gente tem que usar o convert amount para trazer, não dá para fazer mais uma expressão que a gente tem que colocar dentro da nossa query para conseguir fazer o texto. Né? Então, exatamente. No nosso caso, como é dinâmico, a gente não sabe de fato o que o usuário está pesquisando, a gente não consegue nem fazer o uso propriamente dito, como ele quer. Acaba sendo uma limitação um pouco chata mesmo. Mas, seguindo, a diferença entre SOSL e SOQL. Cara, a diferença, acho que, como eu falei no começo, SOQL é mais direto. Então, por mais que a gente já falou aqui também, acho que semana passada, sobre a diferença entre SOQL e Dynamic SOQL, ou a Query String, a gente consegue fazer o SOQL de forma dinâmica, mas a gente não consegue fazer com que ele busque o mesmo texto em mais de um objeto de uma vez. Então a gente teria que pegar esse texto e varrer. Não sem criar uma lógica muito complexa. Muito complexa. Daí, assim, seria possível, não seria performático, mas assim, não se compara com o que o SOSL faz. Então, quando você precisa buscar um texto, alguma coisa que seja, sei lá, text, a palavra text, dentro da sua org, SOSL é bem melhor. Agora, quando você está querendo buscar algo dentro de um objeto que você sabe que é específico, aí o SOQL é bem melhor e bem mais performático. Ele é até mais apropriado para isso. Quando, por exemplo, eu quero listar todas as contas cujo vencimento seja maior do que os últimos 7 dias. Cara, você está sendo muito específico. Você não vai usar SOSL para esse tipo de pesquisa. Você vai usar SOQL. Porque você tem um where, data, um campo, sei lá, due date maior que data tal. Então você sabe o campo, você sabe o valor, é muito mais específico. Não que no SOSL você não consiga botar um where, você não consiga botar alguns parâmetros. Você consegue e até deveria. Né? No melhor dos cenários, você deveria fazer. Porque você vai ajudar no funil para trazer de fato os dados que você gostaria de exibir. Mas acaba sendo mais complexo você conseguir fazer isso de um SOSL. Né? Um outro recurso, antes de continuar com uma comparação aqui, e até como sendo um diferencial, que tem dentro do SOSL é você usar a expressão with. Então você tem vários withs lá. Você tem with Facebook, você tem with... me acordei, Arthur. Deixa eu... With Data Category, que é quando você usa... Digamos que você quer fazer pesquisa especificamente de knowledge. Sim. Você tem... With Highlight. With Highlight é o que eu acho que é o mais bacana de todos. Por quê? With Highlight, quando você faz uma pesquisa... Você pesquisou, por exemplo, aranha. E você quer trazer textos com aranha, né? O
que vai acontecer? Ele vai marcar, ele vai devolver para você e vai devolver num das formas de retorno, ela devolve para você o texto e o markdown dela. Então ela coloca mark, um trecho da palavra, mark e mais um trechinho. Então você consegue ver aonde ela pesquisou e ela já vai trazer para você marcada. Então se você está trabalhando com algo visual, com alguma tela que você está montando isso dinamicamente e mostrando para o usuário, você pode criar uma marcação HTML específica para a tag mark, que é assim que ele devolve para você, uma tag HTML mark com a palavra que você pesquisou, e de repente usar o próprio highlight mesmo. Ou seja, o que é o highlight? É colocar texto grifado em amarelo com fonte preta ou fonte cinza. Você conseguiria fazer isso. E é uma experiência rica para o usuário, porque ele vai saber exatamente o que ele está pesquisando dentro daquele cenário. Como é que você faria isso só com SOQL? Muito mais complexo. Você teria que fazer um filtro que vai ter que levar em consideração N campos, ou seja, você vai ter um monte de ordem no seu SOQL, e depois que você retornar, você vai ter que iterar entre cada dado que retornou para saber qual deles você tem que colocar um markdown. Ou seja, é um trabalho muito grande de developer. Algo que o SOSL faz com o pé nas costas. Já está pronto. Com uma query só. Você não tem que pensar. Exatamente. Então, essa é uma grande diferença do SOQL com o SOSL. A forma como você monta a query, ela tem suas diferenças grotescas não, diferenças bem destacadas, mas ela também tem as suas diferenças que você não consegue sentir. Por exemplo, o where. O where segue a mesma lógica. Order by, limit. Não o limite de limites, o limite de 10, por exemplo. Traga somente 10 registros, tá? Sim. O limite é igualzinho. Você não tem muita diferença. Mas a ordem que você põe as coisas é diferente. Você coloca find, alguma coisa, find, aranha, return, o nome do objeto e os fields que você procurar. O que a gente consegue definir só olhando a query é que quando a gente está no SOQL, a gente sabe do que a gente está querendo. Então a gente fala, seleciona tal, 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 no objeto tal, onde tal, tal, tal. Beleza, ele traz para você a sua query. No SOSL, a gente pergunta assim, procura para mim, find tal texto em tais objetos ou em todos os objetos. Então é uma coisa mais ampla, mais aberta. Você está procurando, você não tá dizendo onde você está procurando. Então acho que a diferença é exatamente essa. Exato. Bom, então eu queria falar também do if highlight, mas eu já destaquei. E por último aqui, quando usar um, quando usar outro, né? Como tu falou, quando você precisa ser específico, e dado o cenário que a gente já deu de exemplos aqui, o SOQL é bom quando você sabe onde você quer pesquisar e você quer ser mais detalhado e mais específico. Sim. Você sabe o campo que você quer aquela informação, SOQL. Você não sabe o campo onde você quer aquela informação, e se ele não trouxer aquele registro, você não tem uma perda significativa. O que isso quer dizer? Isso é muito importante ressaltar. O SOSL, ele pode ignorar alguns registros, mesmo que ele tenha a informação que você está querendo. Por quê? Porque ele leva uma série de conjuntos para conseguir trazer a melhor qualidade de dados para você. Mas não quer dizer que ele vai trazer 100% dos dados que tem aquela informação. Pode ser que o registro tenha a informação que você está pesquisando, mas por N critérios ele ignorou. Agora, o SOQL não. Se você fez uma pesquisa onde o tipo é igual a aranha, ele vai trazer todos os registros. Não importa o tempo que demorar, não importa nada. Ele vai trazer todos os registros para você. O SOSL ele não garante isso. Tá? Então pode ser que você faça uma pesquisa, ora venha, ora não venha. Dependendo da quantidade de caracteres que você pesquisa, vai vir uma coisa, vai vir outra. Então você não pode garantir a qualidade do dado, do resultado final do SOSL. E por que eu estou falando isso?
porque dependendo do como você está montando a sua estrutura, e aí eu acho que faz jus eu explicar o componente que a gente construiu e por que que a gente está usando os dois. Uhum. Hoje a gente tem um componente de busca, ou seja, eu começo a digitar um texto e ele me traz os registros que tem aquele texto. Só que o meu business, ele dizia, o texto não necessariamente está, o texto que eu quero procurar não necessariamente está nos campos que você está exibindo. Ou seja, se você estiver exibindo account name e account type, pode ser que a informação não esteja nesses dois campos. E eu quero que ela traga. Então, como é que a gente desvendou isso? Como é que a gente fez essa engenhoca funcionar? Ao invés de colocar um SQL com 10, 20, Todos os 30 campos. campos com OR, que seria impossível de executar uma query dessas, por questões de performance, a gente faz uma busca SOSL em cima do objeto específico para trazer somente o ID, então bem específico, eu quero que você pesquise e me traga somente o ID, com nenhum if adicional, ou seja, não quero highlight, não quero metadata, eu especifico exatamente o que eu quero trazer. Deixa o funil bem pequeno. Deixa o funil bem pequeno. Dado esse set de dados que ele me traz, eu faço então um SOQL com where, com select, campus, from, where, e aí eu adiciono mais um parâmetro na minha query. Uhum. Where end, seja lá os parâmetros que eu tiver, ID, in, e eu passo a lista que eu recebi anteriormente. Ou seja, eu vou pegar os IDs, vou iterar ele. A semana passada a gente falou de set, map, list, array. Então, quem está com dúvida vai ter que esperar um pouquinho até a gravação ao vivo. Mas, enfim, a gente pega esse set e passa no SOQL. E isso traz para a gente uma query muito mais detalhada, sem eu precisar especificar campo a campo que eu quero filtrar. Uhum. E ainda respeitando a granularidade do filtro. Porque se eu tenho, que eu queria, por exemplo, somente as aranhas que ainda não foram extintas, eu conseguiria fazer essa query usando o mix dos dois. Tá? Uhum. Eu poderia colocar, inclusive, essa cláusula where, aranha extinta igual a false, por exemplo, nas duas questões. Tanto no SOSL quanto no SOQL. Beleza? E no nosso caso, a gente monta tudo isso dinamicamente. Ou seja, lembra que semana passada a gente falou de Dynamic Query? É exatamente isso. A gente monta tudo isso dinamicamente. Tanto o SOSL quanto o SOQL. Mais um ponto aqui. Quando a gente trabalha com SOSL dinâmico, ou seja, eu estou montando uma query string, a forma de você montar é um pouquinho diferente. Por que é um pouquinho diferente? Porque nesse caso, quando você está trabalhando com query string de um SOSL, você não usa chaves. Você não usa a chave para poder... A chave não. Chaves, né? É chave. Não Você precisa não usa colocar chave o parâmetro em uma chave. Isso, para poder fazer o find da informação que você quer. Tá? Você usa aspas simples. Então, tem uma pequena diferença quando você faz um query, vamos dizer, um SOCL no Apex puro, e quando você faz um SOCL com query, com string, concatenando texto. Tá? A gente criou uma classe dentro do projeto chamada Query Builder, e esse Query Builder, dado algum set de dados que eu passo para ele, ele tem a capacidade de devolver para mim uma query string, tanto SOSL, tanto SOQL, já respeitando quais campos eu quero trazer, o where, parênteses, se vai abrir ou fechar parênteses, enfim, uma loucura de dados. O usuário tem uma tela onde ele parametriza o que ele quer exibir em um único campo. Em um único campo eu consigo falar, olha, eu quero que você leia esse campo desse objeto, esse campo desse objeto, esse campo desse objeto, utilize esse campo no ar, esse campo no ar, esse campo no ar. Ele pega todo esse set de dados
Eu passo esses 2 sets de dados para a minha classe e eu consigo montar, então, um SOQL ou um SOSL. Isso aí. Então, a gente faz uso dos dois, o poder dos dois. A gente utiliza o poder, por exemplo, do SOSL para trazer um set de dados que eu não sei aonde está o texto e uso o poder do SOQL para trazer os dados específicos. Eu quero somente os caras que tenham isso e o ID está nessa lista. A gente acha quem a gente quer, e então, achado quem a gente quer, a gente faz esse OQL sabendo quem a gente quer. Exato. Mais algum ponto a acrescentar, cara? Não, acho que é isso aí. Bom, quando não usar. Ah, sim, é. Eu tô falando quando não usar. Quando não usar, se você tem um set de dados específico, ou seja, eu quero as contas a pagar que vencem nesse mês. Não faz sentido nenhum você pesquisar usando o SL. Ou seja, eu já falei da palavra-chave aqui. Uhum. Você está pesquisando pelo que você pode exibir, aí sim você vai usar o SL. Se você está consultando um dado específico, é SQL. Um outro cenário também que eu diria é se você está jogando no mundo e a sua org tem muito dado, é muito pesado os dados. Por experiência própria também, teve um projeto que eu utilizei esse OSL para fazer exatamente esse mesmo search, só que no caso não tinha esse query builder para exemplificar, para deixar um funil dos objetos. Também era dinâmico, eu também tinha que trazer objetos dinâmicos, só que acabou que o SOSL ficou muito mais aberto. Então, a pesquisa tinha que ser garantida, tinha que vir todos os dados que eu estava pesquisando, e às vezes vinha, às vezes não vinha. Então, por isso o Fernando também falou desse ponto. Porque a query era a mesma, só que às vezes vinha dado, às vezes não vinha dado, e eu precisava que ele fosse assertivo. Então, o que eu tive que fazer era afunilar mais esse funil. Portanto, eu acho que quando você for usar esse OSL, não adianta também deixar ele muito aberto, que você tem uma massa de dados muito grande. Porque ele não vai Então, você barra no problema de performance, você barra no problema de limites, né? Então, por mais que ele tenha o poder de pesquisar Fernando Souza na org inteira, sem eu especificar qual é o objeto, sem eu especificar qual é o campo, é um poder que você tem que usar com cautela. Porque, de novo, você não garante que todos os registros que tem o Fernando Souza vão ser retornados para você. Você não pode garantir, você não consegue garantir isso. Uhum. Então, dependendo da busca, se você tem que garantir que aquele registro com aquela informação venha, você não pode usar o SOSL. Então, quando não usar, tá aí um bom exemplo. Se o dado que você está querendo trazer tem que vir sempre, leve isso em consideração. Tá? Um último ponto aqui, que eu não sei se só para não deixar confusões, eu falei que a gente usa um mix dos dois. Né? A gente faz uma consulta SOSL, com o resultado disso a gente faz uma nova consulta SOQL. A gente não está juntando as duas consultas e executando uma chamada só. Não. A gente faz uma consulta, a gente faz a chamada no banco, pega os dados, trata esses dados, passa para a próxima consulta, que faz o select dela, traz de fato, então, as colunas que eu quero, os dados que eu quero, processa esses dados e aí sim devolve para o meu front-end, para um componente Apex, para um componente Light Component e exibe os dados. Isso aí. Beleza, pessoal? Dúvidas? Algum ponto a acrescentar? Minha parte não. Vamos ver se a galera... É um assunto, assim... É pesado o assunto, porque tem pesado. muita limitação e é bem difícil de conseguir. Tem poucos devs que se arriscam a fazer algo com SOSL, porque não entende a dinâmica, não entende como montar uma query. Não entende como que ele não traz sempre o mesmo dado. E por isso, às vezes, acaba também perdendo o poder dele. Né?
Então, se você tem o recurso disponível, que é super poderoso, que te traz um set de dados enorme, você tem que usar isso a seu favor. Então, se você consegue encaixar isso na sua regra de negócio, encaixa. Do contrário, não inventa também moda para vou usar porque é bonito, porque vai ser performático. Não, dependendo do cenário, pode ser um negócio que é impossível de usar. Então, sim, vai ter cenários que ele se encaixa como uma luva, como eu acredito que seja o nosso cenário. Vai ter cenários em que ele não encaixa também. O SOSL não vai conseguir atingir todos os cenários. Tá? Assim como o SOQL não atinge todos os cenários. Então, algumas vezes você vai ter que fazer um mix ou escolher entre um e outro. Beleza, pessoal? Finalizamos por aqui. Forte abraço. E a gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Abraço.